Olá, sou Luênia Kerli, mestre em Ciências da Saúde e nutricionista. Para mim é um grande prazer participar dessa segunda edição do Congresso Brasileiro em Atenção à Saúde. Pensando a saúde em todos os seus níveis, nós sabemos que existe uma certa complexidade neste cuidado. E pensando nesta complexidade, nada melhor do que falar sobre a importância do cuidado multiprofissional na promoção e prevenção das doenças. Por que isso? O que seria esse cuidado multiprofissional? O cuidado multiprofissional, ele deve abordar o paciente, o grupo, de uma maneira onde vários profissionais eles possam se unir e juntos ver o paciente de maneira holística. Nós sabemos que no campo da saúde, cada profissional, cada curso tem conhecimentos que são comuns e tem conhecimentos que são específicos da sua área. Logo, cada um existe uma forma, tem uma forma de contribuir com o cuidado do paciente em todos os âmbitos. E como pode intervir na promoção e prevenção das doenças? Através das orientações. Eu sou nutricionista e gosto muito de abordar a questão das alimentações saudáveis e das doenças que são prevenidas com essa alimentação. Um fisioterapeuta já pode estar dando orientações e conscientizações sobre a importância da atividade física, a importância do movimento. O médico pode estar conduzindo várias outras abordagens, assim como a enfermagem, técnico de enfermagem, todos podem estar contribuindo com isso. Onde é que a gente pode trabalhar esse cuidado de forma muito profissional? Em todos os âmbitos da saúde. E o que é que a gente tem visto ultimamente? Que as pessoas chegam nos consultórios, eles querem ser atendidos, muitas vezes eles querem que a gente produza neles a saúde e, no entanto, a gente sabe que isso não é viável. A saúde é um bem de todos. Então, assim, se eu quero ter saúde, eu tenho que cuidar da minha saúde. E com esse cuidado muito profissional, é possível cada um, na sua expertise, contribuir e orientar o paciente, orientar os grupos terapêuticos para que eles possam cuidar de si, para que eles possam se ver como responsáveis por sua saúde. Quando eles começam a se verem como responsáveis por sua saúde, é quando a gente pode contribuir na prevenção e na promoção, orientando as melhores estratégias que eles podem adquirir, que eles podem implementar na sua vida como hábito para promover uma saúde. Não adianta a gente pedir ao paciente simplesmente que tome tal medicação e ele vai tomar o resto da vida. Por quê? Porque a gente sabe que com o passar do tempo e a medicação, ela pode trazer alguns outros danos. Então, o interessante é que a gente trabalhe com a população a conscientização de um estilo de vida mais saudável. Os benefícios do cuidado multiprofissional? É o que eu já falei anteriormente. A gente deve planejar em equipe, ou seja, na unidade de saúde da família, seja no hospital, seja nos CAPs, que aí trabalha a parte da saúde mental, fundamental, se o foco é saúde mental, seja no próprio SAMU, que é um trabalho de urgência e emergência, é possível a gente trabalhar de forma multiprofissional e eficiente. Lógico que cada um com abordagem diferente, respeitando a singularidade e o direito do paciente. Quando a gente pensa na melhoria de qualidade de vida do paciente, quando a gente senta em equipe e começa a discutir os casos, a gente pode visualizar o paciente da sua forma integral, observando a saúde como um todo, pensando no seu conceito básico pela Organização Mundial de Saúde, que é completo bem-estar biopsicossocial. A gente sabe que quando se fala em completo bem-estar, é algo muito difícil de ser alcançado, mas quando a gente senta para discutir ações, onde pode pegar um grupo de gestantes, onde pode pegar um grupo de idosos e tentar ouvi-los e tentar entender como é o estilo de vida, quais são os seus contextos, como pode ser contribuído, a gente consegue ter uma resolutividade muito maior em termos de saúde. Além disso, a gente sabe que quando há prevenção de doenças, existe uma redução no tempo de internações e complicações. Eu gosto muito desta abordagem muito profissional, porque a gente consegue ter uma resolutividade muito maior.
E aí, assim, o que seriam esses grupos terapêuticos? A gente está falando de abordagem multiprofissional, mas como seriam esses grupos terapêuticos? Os grupos terapêuticos, a gente determina, juntando, unindo um conjunto de pessoas para abordar determinadas temáticas. Quais seriam essas temáticas? Pode ser grupo de gestantes, grupos de idosos, grupos de crianças, pode ser grupos de pacientes com fibromialgias, grupos de mães atípicas, que é algo hoje que a gente percebe que tem tido um crescente número de pessoas diagnosticadas com TEAs, e aí, e aí o que é que acontece normalmente? As pessoas elas se sentem sozinhas, elas se sentem adoecidas. Essa segunda foto que tem as pessoas abraçando foi um grupo terapêutico que nós fizemos com idosos voltados ao autocuidado. Às vezes, os idosos, eles costumam se entregar à doença. E a proposta desses grupos terapêuticos é fazer com que eles percebam que ainda estão vivos. O que é que a gente costuma fazer? Um exercício laboral, estimulando o alongamento, orientando sobre a alimentação saudável, orientando sobre a ingesta de água, que é algo simples, mas que em alguns pacientes eles não têm o hábito de beber água. Então, assim, quando a gente trabalha em grupos terapêuticos, a gente consegue abordar várias temáticas que vão estar contribuindo para a saúde daquele paciente, daquele grupo realmente, e a gente começa a ver resultados satisfatórios. Depois do encontro desse, as pessoas se abraçam, as pessoas estão mais felizes, e isso termina tendo um impacto positivo na saúde, tanto mental como física. A gente tem depoimentos, depois desses grupos terapêuticos, de pessoas que não conseguiam levantar a mão, nem conseguiam pintar o cabelo, de ter uma musculatura tão frágil. Quando é feito esses grupos, eles vão muitas vezes além desse espaço da saúde. Eles marcam para irem para praças, para se juntarem, para conversarem, para fazerem caminhadas, outros exercícios. Então, o intuito é fazer com que as pessoas elas comecem a serem responsáveis pela sua saúde mesmo. Em gestante é muito bacana. Por quê? Porque quando a gente junta várias gestantes com experiências distintas, é possível, a partir da vivência delas, a gente pegando experiências, a gente analisando determinados contextos, e uma vai se apoiando na outra. E isso é muito bacana. Um exemplo básico em relação a grupos terapêuticos é o de amamentação. A gente sabe que em muitas situações a mulher faz todo o pré-natal, tem o seu bebê no hospital. Se o hospital é amigo da criança, vai ter todas as orientações em termos de amamentação, é estimulado a fazer a atividade, o ato de amamentar no hospital. No entanto, quando chega em casa, esse apoio às vezes é cortado. Por quê? Porque ela não tem um grupo, ela não sabe aonde direcionar se houver dificuldade com o aleitamento materno. Esse é só um tópico, um tema que a gente às vezes termina negligenciando, mas que a gente sabe que é de extrema importância o aleitamento materno para a criança, pensando em todos os benefícios que ele ocasiona, tanto para a mãe como para a criança. Então, o que é que acontece normalmente? O que é que a gente tem como principais desafios e soluções? Os principais desafios da implementação do cuidado multiprofissional, primeiro, é a adesão de toda a equipe. Então, é necessário que alguém decida criar o grupo, decida motivar, mobilizar outras pessoas. Uma coisa que eu sempre, antes de iniciar, essa foto aqui é nossa, com os idosos, no grupo terapêutico de idosos, de autocuidado, que eu falei anteriormente, uma das nossas dificuldades era de que muitos profissionais eles diziam que a gente não ia conseguir nada, que as pessoas não vinham, ninguém ia sair de casa para ouvir palestra, para nada, porque tinha celular para fazer isso. No entanto, a gente tem percebido a necessidade das pessoas de se tocarem, de se verem, de conversarem. Por quê? Porque hoje se percebe um adoecimento também em termos de tecnologia. As pessoas estão se distanciando uma das outras por conta do celular, por conta do computador, de tablet. Então, assim, é um outro trabalho para ser realizado pensando em atenção à saúde. Então, assim, voltando para essa questão dos desafios de implementação.
O que é que a gente tem que fazer? Sentar em equipe, estabelecer qual grupo a gente vai iniciar, qual o problema que está existindo e planejar. É importante que pelo menos 2 ou 3 integrantes façam parte desse planejamento para que todos se sintam pertencentes da ação. Uma outra coisa que é muito bacana, que é uma estratégia que assim eu costumo implementar e tem tido excelentes resultados, é o de superar as estratégias para superar barreiras, é envolver a comunidade nessa construção. A gente tem situações em que convida pessoas da comunidade para falar das suas experiências, das suas vivências. Às vezes, quando a gente junta situações, no caso de parteiras, quando relata como fazer os partos anteriormente, rezadeiras, benzadeiras. Eu não sei se vocês, onde vocês moram, tem essa cultura, mas a minha, eu sou aqui do Nordeste e do sertão da Paraíba. A gente ainda valoriza muito alguns conhecimentos populares. E nesse processo de conhecimento popular, tanto fica satisfeita a pessoa que está transmitindo, que está compartilhando seu conhecimento, seu aprendizado, como aquele que está recebendo. Então, uma estratégia que a gente implementa muito aqui é fazer com que pessoas de faixa etárias diferentes, de interesses diferentes, eles comecem a se comunicar. E a gente tem percebido, cada grupo, cada encontro que a gente faz, um aumento de pessoas, o interesse e a resposta que eles dão do feedback em relação aos grupos anteriores e o que está tendo, assim, é bem satisfatório. Qual a outra vantagem nessas abordagens e nessas estratégias? É fazer com que a pessoa se sinta pertencente. Houve já várias situações de pessoas que relatavam, principalmente idosos, que relatavam solidão, abandono, e nesses grupos de terapia eles conseguem se reencontrar. Uma outra estratégia que a gente também procura fazer para que as pessoas comecem a implementar e comecem a ver essa importância do cuidado mútuo profissional é fazer com que eles comecem a anotar ou registrar em diários, dependendo da faixa etária, dependendo do perfil, as suas emoções. Porque muitas vezes, diante das correrias, diante desse processo, a gente percebe que a gente termina não nos observando. E isso traz um atraso muito grande para a questão da saúde. A depressão, a gente tem visto em alguns artigos que tem aumentado de forma exacerbada. A sensação de abandono, de tristeza dos idosos também. Então, assim, é de extrema importância que a gente possa utilizar algumas ferramentas para estar abordando de uma maneira coesa, assim, e trazer com que as pessoas elas se sintam mais prazerosas para estar participando desses momentos. E cada profissional com seu conhecimento particular, seu conhecimento básico, assim, a gente está sempre num processo de troca de conhecimentos na realidade, porque a gente sabe que ninguém sabe tudo. Então é possível todo dia a gente ter a humildade e a sensibilidade de estar sempre nesse processo de aprendizagem e de construção. Para nós profissionais de saúde também é de extrema importância conhecer a vivência das pessoas, porque isso faz com que a gente aprenda muitas coisas. E eu tenho percebido em algumas unidades de saúde, principalmente, em alguns serviços de saúde mental, que esses grupos terapêuticos estão ficando escassos, que estão muitas vezes sendo convidados a participar, mas que não existe uma continuidade. Então, uma outra estratégia importante para que haja essa continuidade é a necessidade de calendários determinados. A gente, quando determinar que o encontro com gestante é toda terça-feira do mês, toda primeira terça-feira do mês, então é necessário que naquela terça-feira tenham representantes da saúde para estar recebendo essas gestantes. Então é necessário que se faça planejamento, é necessário que se faça registro. E uma outra coisa assim também que é muito interessante e que motiva todos os profissionais são as publicações científicas que é possível fazer, que vai contribuindo ainda mais com a ciência.
a gente vai valorizando esse conhecimento popular, essas abordagens de forma multiprofissional e vai apresentando resultados satisfatórios para serem replicados para o Brasil inteiro. Então, assim, é extremamente gratificante e eu espero que vocês tenham gostado um pouco do que eu falei, porque é algo assim que realmente eu tenho muita alegria em participar. E todas as vezes que a gente se entrega um pouco nessa questão do conhecimento, da atenção, a gente cresce mais como pessoas, porque a gente percebe a satisfação e a alegria dos nossos usuários. E eu costumo sempre dizer que quando unimos nossas habilidades, não há desafio que não possamos superar. Então, é possível, através das habilidades, através do conhecimento, das nossas vivências, superar todos os desafios. Novamente, assim, para minha gratidão, eu deixo meu contato no Instagram, meu e-mail, qualquer dúvida ou qualquer sugestão que vocês tenham interesse, eu estou disponível. Para mim, eu gosto muito dessa temática, dessa abordagem muito profissional, porque eu consigo realmente mensurar excelentes resultados que eu não conseguia quando eu trabalhava de maneira individualizada, trabalhando consultas individualizadas com o paciente. E outra grande satisfação neste tipo de abordagem é que a gente pode trabalhar vários pacientes no mesmo período. E isso aí, o que é que acontece? Otimiza o nosso tempo. Então, os nossos resultados, o nosso trabalho, ele começa a ser visualizado de forma mais satisfatória. E eu espero ter contribuído com esse congresso. Novamente, sim, um prazer, muito obrigada e até uma outra oportunidade. Um abraço.